A Débora Veiga, minha protagonista é mantida em cativeiro na casa do pai com tortura psicológica, mas acho que deveria ter feito ela lutar para sair de lá. Mas ela nunca sai, coitada, morre lá. Mas não tem clímax? Pois é. Tudo bem. Você pode fazer um arco de personagem que o personagem acaba morto, não consegue resolver o problema. As tragédias são isso, né? O personagem se vê numa situação na qual ele não escapa, ou que ele toma as decisões erradas e acaba morrendo. Tudo bem. Agora, faça com que ela faça alguma coisa. Porque aí não é nem uma questão de clímax, é uma questão de tensão. O personagem que não toma providências é um personagem que irrita. Então, mesmo que o personagem faça coisas que não deem certo, ainda assim é importante que o personagem faça alguma coisa, seja o que for. Converse, grite, jogue um barbante pela janela, uma garrafa com mensagem, qualquer coisa, tá? Mas é interessante que haja alguma ação, tá? Ó, e o Marcos do Brito tá falando do Crepúsculo, tá? Eu gostei daquele final e apedrejem. Tudo bem. Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira, que é a coisa mais broxante que ele já viu. E o clima quiser esperar o fim da agonia. Pois é, Crepúsculo divide opiniões. Algumas pessoas acharam lindo e outras acharam chatérrimo. Olha, essa Bragança, final preguiçoso do Crepúsculo, acabaram com a criatividade antes da hora e fizeram aquilo. Eu acho que essa questão de clímax, né, de pensar, você tem que fazer um negócio que, né, dê um aumento de tensão, não uma queda de tensão. Então, acho que vale. Ainda que a obra se pretenda romântica. Então, é problemático. Como é que você faz um final apoteótico para uma obra romântica? É a Carla Macena falando, Orgulho e Preconceito não mostrou o clímax como deveria. Achei até que estava faltando página. Você não acha que o fato deles se entenderem no final é um clímax? Que é uma história romântica, basicamente, né? Então, eles reconhecem, né? Ela reconhece que tinha preconceito do cara e o cara reconhece que ele era um chato orgulhoso que se achava, né? Os dois passam por um arco de mudança. Um clássico que tem bastante mudança, até que eles se reconhecem. Nossa, então nós fomos feitos um para o outro, afinal. Esse é o clímax. Os dois se entendem. Não sei, tem bastante gente que acha que tem um arco aí foi bem construído. Mas opinião todo mundo pode ter, né? E o Francisco Júnior, deixa eu ver se entendi. Todo livro tem clímax, porque o clímax é a resolução do conflito central ou a espinha dorsal, como alguns chamam. Depois disso vem a conclusão? O clímax varia conforme o gênero? Exatamente, Francisco. Toda história tem clímax. Alguns são ruins, né? Mas é uma má resolução. Mas sim, toda história deve ter, porque você está contando uma história, chega um momento que o personagem chegou a uma X conclusão, né? Então, sim. E varia conforme o gênero, sim. O gênero romântico, como eu estava dizendo, em geral, os dois se entendem e acabam juntos, né? A história de horror tem que morrer alguém. Né? Senão não é história de horror. Tem que ter um elemento sobrenatural, etc. Né? Tem que ter uma descoberta, por exemplo, uma história de horror tem que ter um contato com o sobrenatural, senão não tem clímax, não é horror. Então, Simone Pessoa, que é uma membra linda do canal, creio que Kafka se especializou em enredos estranhos que não se resolvem, como nos sonhos. Por isso a expressão kafkiana. Ele foi muito bom em captar o absurdo da burocracia, o absurdo do Estado que não faz sentido. Ele foi muito bom nisso. Então as pessoas reconheceram, né? Estava muito bem descrito. Mas você tem razão, como uma curva de tensão e um clímax, médio. Por isso que algumas pessoas acham difícil. De fato, você vai ler o processo, fica assim, meu Deus, o que é isso? Interminável. É verdade. Ele dá a exata impressão do que é, né? Não termina. Ó, e a Maga tá perguntando aqui, ó. Laura, pode falar sobre clímax em contos? Sou daquelas que concorda com Cortázar. Para ele, conto é uma máquina de gerar tensão e tem que terminar com um nocaute.
Pois é, Maga, no conto, em geral, o clímax é o fim, né? Então você vem com aquele pá, aquela revelação e acabou a sua história, não tem mais, não vai continuar. Pode continuar com uma linha só para explicar que daí depois, né? Mas você não se estende muito. E tem que ter. Nossa, se tem que ter uma história curta, ela tem que ter esse tranco inesperado, esse tranco de uma resolução, essa virada do personagem. Tem que ter, ainda que seja psicológico, né? Então você tem toda a razão. Tem que ter um nocaute, senão é chato, né? Você vai ler uma história xoxinha que nada acontece, o personagem não muda, você não vai se impressionar. Olha, Alexandre Machado, vocês acham que o clímax estão ficando fracos por questões políticas e ideologias? Pois alguns personagens não podem morrer, perder, etc. Polêmica! Olha, essa é uma questão, eu não sei se vale discutir aqui, a gente pode até pensar se a gente vai, mas eu acho que não é bem isso, Alexandre. Eu acho que muitas pessoas estão escrevendo sobre problemas sem escrever de uma forma literária. Esse é o problema. Então, as questões abordadas são importantes, mas a forma é sem tensão, sem clímax, sem desenvolvimento de personagem, muito clichê. Eu acho que isso tem acontecido. Eu já li vários... O problema não é o tema escolhido. E a forma que será desenvolvido. O problema é a falta da habilidade de quem está escrevendo em tornar isso uma coisa que arrebenta. Isso, exatamente. Exatamente. Então a gente tem temas importantíssimos, eu acho, sendo abordados. Eu acho super necessário falar de racismo. Porém, muitas das histórias não estão falando de racismo de um jeito interessante, de um jeito que prenda o leitor, de um jeito que daqui a 15 anos você vá ler e considere, nossa, que história boa, bem contada, putz, uau. Tem algum livro na sua cabeça agora que fale sobre a questão identitária, Laura, que seja muito foda? O do Itamar, o Torturado, ele é bom. Ele é bom. O Torturado, ele tem um discursinho lá no meio, mas é pouco. A história está bem montada, então ele literariamente é bom. Não sou só eu que acho isso, né? Ele está concorrendo até ao Booker. Poxa, para um brasileiro concorrer ao Booker Prize, se ele ganhar, vai ser algo ineditíssimo. Nenhum brasileiro jamais ganhou o Booker Prize, né? Então, sim, tem. Então, ele abordou uma questão de racismo, uma questão do pessoal sofrido, em situação de quase escravidão ali, né? De uma forma interessante, de uma forma literária. Você fica assim, quem são essas irmãs? Por que uma não fala? Quem vai matar quem aqui? Como é que é essa história? Então, sim, tem intenção nessa história aí. Mas nem toda história que fala de questões importantes, a gente está vendo esse domínio, essa coisa de tensão, de clímax, uma coisa bem construída, que você fica interessado em ler. E isso é que eu acho que está sendo um pouco de problema. Acho que as pessoas precisam, sei lá, afiar mais as suas letras para deixar as histórias mais impactantes. Minha impressão. Não sei, o que vocês acham, crianças? Deem aí o seu palpite. Estamos abertos a conversas, né? E eu, longe de mim criticar qualquer tema, tá, gente? Eu sou totalmente a favor de todo mundo pode falar de tudo. Nossa. Eu acho que assim, a barreira, né, o único teto para o tudo é o crime. Não. Se você está cometendo crimes nas coisas que você escreve, nas artes que você produz, aí não pode, é um problema muito sério. Não, pedofilia, por exemplo, não, porque é crime. Sim. Incitar a violência, né? Vamos matar X pessoa, também é crime. Ou X grupo, né? X grupo de pessoa, isso, incitar a violência, não. Agora, fora isso, tudo vale. Todas as opiniões, de todos os vieses. Mas eu acho assim, você vai botar a sua opinião e você quer que ela tenha impacto, conte uma boa história com ela, né? Ou construa um bom livro de não ficção, né? Como no Ar Rarefeito, extremamente bem construído, né? Aliás, no Ar Rarefeito, se você for ler, o cara em nenhum momento ele diz
essas pessoas mimadas, absurdas, que sobem o Everest só para mostrar que estão subindo, foram quem causaram o desastre. Em nenhum momento ele diz isso, mas ele mostra isso. Meu, é uma história tão bem construída que você fica com uma impressão enorme, assim, de o que é um dinheiro mal utilizado. Né? Ou então você se enfiar num submarino para ir ver o Titanic, né? Não, esse valeria uma história linda, né? Se alguém contasse isso aí nos seus detalhes, acho que seria um livro incrível. Você fica assim, meu, quantas escolhas desastrosas para dar nessa tragédia, né? Mas eu acho, assim, não importando a opinião que você tenha, se você constrói bem a coisa, você passa com muito mais impacto do que se você ficar fazendo discursinho na orelha das pessoas. Só uma coisa que eu acho que é importante pautar aqui. Eu vejo que há muita má vontade com assuntos que são fora da sua bolha política, sabe? E aí eu acho que você não está levando em consideração o desenrolar para que caminho aquela história vai levar. Você simplesmente está de má vontade porque trata de temas que não te agradam. Aí, assim, Ou com boa vontade. Tem os dois, hein? Tem gente falando bem das histórias mal contadas porque elas têm um tema relevante. Tem as duas coisas. Tem. Então, assim, você não é obrigado a ler sobre histórias, livros que não são do seu interesse, né? Mas só evite ter essa má vontade, sabe? Eu não leio tal livro porque é um livro esquerdista, ou um livro que tem só questões identitárias. Aí você já, a partir do momento, você já corta porque você não gosta. Ou então, porque, um livro trata de temas neoliberais, sei lá. Eu acho que você partir dessa má vontade, você está perdendo até experiências que podem mudar o seu ponto de vista. Né? Eu acho assim, vale a pena ler uma história, eu sempre leio assim, todos os vieses, vale a pena ler uma história se ela é bem contada, vale a pena ler uma não ficção se é bem construída. Então, eu leio as coisas mais variadas, dos vieses mais variados. Eu também consumo, eu tenho as minhas opiniões, que são muito claras, né? E eu não deixo de consumir conteúdos que fujam da minha bolha. Mesmo porque eu preciso manter uma visão ampla de mundo, porque se eu me fecho no mundinho que eu concordo com tudo que acontece, eu viro um cara bitolado, né? E até posso na literatura mais ainda, né, Cid? É impossível. E até posso deixar de tomar decisões benéficas para mim, por causa que eu deliberadamente me limitei naquilo, só aquilo que eu acredito. Né? Então... em literatura especialmente, a gente não deve ler só dentro, a gente deve ler o gênero que a gente pratica, mas a gente deve ler fora também, ler autores um pouco contra aquilo, para sair, para você não ficar viciado, para você não ficar, inclusive, com ideias e maneirismos, né? Então é bacana manter a abertura, minha opinião, né? Cada um faz o que quer. Falando em clímax, Laura, conta pra gente quais os serviços que você presta. Tá. Eu faço leitura crítica, cheia de olhares ferozes para o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Dou minha opinião sincera como editora. Eu dou consultoria para quem está em dúvidas, o que faz no mercado. E também dou mentoria para quem está escrevendo biografia ou não ficção. E você, Cid? Eu faço o livro, a produção do livro. Eu sou o cara que vai produzir o seu próximo livro. Então você aí que já escreveu o seu texto, eu vou pegar o seu texto, eu vou fazer a capa, a diagramação, a revisão do texto, a impressão, o e-book, vou colocar nos marketplaces, vou colocar o e-book na Amazon, vou fazer a documentação. E é isso aí, vou fazer um monte de coisa, vou entregar o livro pronto na sua casa. Você me entrega o texto no Word, eu entrego ele impresso na sua casa e colocado lá na Amazon e o caramba 4. Então, para falar com a gente, falar comigo ou com a Laura, aqui embaixo, ó, tem passando aqui no gerador de caracteres, os nossos contatos. Tem nossos contatos em todas as descrições de nossos vídeos. Tem o site escrevasseulivro.com.br para você olhar, ver os serviços que a Laura presta, os serviços que eu presto. Tem o site sguerra.com.br, onde você vai ver meu portfólio e ver mais especificamente os serviços que eu presto. Um beijo na sua alma.